Olá, alunos. Eu sou o professor Marcelo. Nós iremos falar sobre acidentes com animais peçonhentos. Nessa temática, dentro dessa aula, nós iremos abordar o que são animais peçonhentos, os acidentes com os animais peçonhentos, suas principais epidemiologias, dados, taxas, principais acidentes como abelha, escorpião, aranha e serpente, e o diagnóstico e tratamento em geral. Os animais peçonhentos são todos aqueles que produzem um veneno, e de alguma forma ele consegue injetar por meio das suas presas, ou predadores. Essa condição naturalmente é por meio de dentes modificados, agulhão, ferrão, quelíceras, cerdas urticantes e também nematocistos, entre outros mais. No Brasil, nós temos aí diversas espécies, que fazem parte da gama de animais peçonhentos que podem de alguma forma trazer aí alguma intercorrência para as pessoas, Nós podemos citar serpentes, escorpiões, aranhas, que junto com abelhas formam aí o leque dos principais tipos de animais que causam acidentes peçonhentos no Brasil. Besouros, lacraias, peixes, água-vivas e caravelas. Aqui é importante nós destacarmos também que o Brasil ele tem uma gama, uma variedade de extensão territorial, e dentre eles a gente pode citar lugares com mares, com rios, vegetações diversas, e aí cada animal ele vai ser presente em uma determinada região. Então, se nós pegarmos uma literatura escrita na língua inglesa, ou outra, por exemplo, em língua espanhola, esses tipos de acidentes eles vão modificar muito, porque as regiões e os tipos de animais eles vão variar conforme a região, o local onde a pessoa vive. Então, esses animais eles possuem presas, como a gente já havia dito, que são capazes de envenenar as vítimas, trazendo aí um quadro de toxicidade. No Brasil, a Organização Mundial da Saúde ela coloca que esse tipo de doença tropical era muito negligenciada, e acontecia de uma forma muito grande, mas em alguns lugares, como locais de áreas rurais, por conta de área de vegetação, muita mata, rios, e por conta dessas doenças serem subnotificadas, eles incluíram, esse tipo de patologia, esse tipo de acidente dentro de uma lista de notificação compulsória, que é obrigatória para a gente poder traçar estratégias dentro da assistência à saúde para que essas pessoas possam, desde uma prevenção até a parte curativa, que é o tratamento feito com soro. Nessa tela eu mostro para vocês como que é a ficha, de notificação de acidentes por animais peçonhentos. Eu deixei o portal do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, do SINAM, que foi acessado agora no mês de maio de 2020. Ele tem todas as informações presentes e que é necessário que o profissional ele capte da pessoa que sofreu esse tipo de acidente. Fiz uma busca no DataSUS, O último dado que nós temos é do ano de 2019, que no estado de São Paulo nós tivemos 41.544 casos de acidentes com animais peçonhentos, E afunilando um pouquinho esses dados, eu peguei os dados mais recentes da cidade de Ribeirão Preto, que em 2019 foi notificados 1.524 casos, dentre deles, 41 casos graves. Eu fiz a busca dentro do DataSUS para verificar se houve algum óbito durante esse período, e o registro ele não trouxe nenhum óbito por acidente com animais peçonhentos. Lembrando que Ribeirão Preto, apesar de uma área extensa, ela é muito diferente de outras regiões do Brasil, Então, se nós buscarmos Nordeste, regiões
distante um pouco do Sudeste, provavelmente a gente encontre outros dados bem diferentes que nós temos aqui. Então, aqui eu trago a respeito do acidente com abelha, que é muito comum, e nesse caso nós falamos também da parte alérgica de cada pessoa, né? E a abelha ela traz um quadro de vermelhidão na pele, né? E muita gente é alérgica ao extremo e pode levar até um edema de glote, né? Que ela vai ter uma obstrução de vias aéreas superiores, tendo que ser feita uma intubação orotraqueal. No caso de múltiplas picadas, o paciente ele é considerado grave, né? E até mesmo pode levar ao óbito. Então, eu trago aqui duas imagens, sendo uma trazendo a picada de uma abelha e uma criança que teve várias, né? E aí dá para a gente observar que o ferrão ele permanece na pele. E pelo ferrão, né, permanecer na pele como essa imagem, os primeiros socorros com esse acidente, nós precisamos identificar, né, se essa pessoa é alérgica ou não. Geralmente ela vai ter alguns fatores respiratórios e encaminhar o quanto antes, né? O que é orientado em primeiros socorros a realizar é retirar o ferrão com a utilização de um material fino, como uma lâmina, uma raspagem com um cartão de crédito, uma raspagem com um cartão qualquer, ou até mesmo uma folha sulfite para retirada do ferrão. Nós não indicamos a realização da retirada com o meio utilizando pinça, porque a pinça ela vai estourar o veneno e aí a pessoa vai ter todas aquelas reações alérgicas por conta disso. Eu trago acidentes com aranha, né, que são os mais importantes que nós temos aí no Brasil. São três espécies, né, que são consideradas as mais prevalentes, que é a aranha marrom, que ela não é agressiva, geralmente ela fica escondida em roupas, calçados, né, ela ataca quando ela é realmente comprimida contra o corpo. Nós temos a aranha armadeira ou macaca. Essa aranha ela é considerada uma aranha bastante agressiva, que ela pula uma distância muito grande, né, tentando pegar aí a presa quando ela se sente ameaçada. Nós temos uma aranha viúva negra que ela não é agressiva, porém ela é uma das mais letais, né? O veneno ele é muito perigoso. Então, o que fazer em caso de acidentes com aranha? Sempre lavar o local da picada, podemos utilizar compressas mornas, elevar o local da mordida, então elevar membro superior, membro inferior, procurar o serviço médico mais rápido possível e, se possível, levar o animal ou hoje, com a ajuda da tecnologia, tirar uma foto com o nosso celular para que facilite a identificação no local de saúde. O que nós não podemos fazer quando há picado de aranhas? Não fazer torniquete ou garrote, não furar, cortar, queimar, espremer, ou até mesmo fazer a sucção do local da ferida. Não aplicar nada, pó de café, açúcar, colocar querosene, gasolina e não oferecer nenhum tipo de líquido para essa pessoa. Aqui eu trago o acidente com escorpião, né? Que dentre os acidentes são um dos mais importantes, né? Quando nós falamos em uma faixa etária específica, como crianças e idosos, por conta da sua fisiologia, né? E no Brasil nós temos também espécies que são mais prevalentes quando a gente fala desse tipo de acidente. Nós temos o escorpião amarelo, que representa uma espécie aí com potencial de gravidade muito grande, né? Uma letalidade também forte aí quando a gente fala que o veneno ele tem um poder de ação muito rápido e também abrangente. A pessoa pode evoluir com um edema pulmonar, seguido também com edema grave da parte cerebral. Então, o cérebro ele não consegue absorver esse tipo de substância e pode levar a pessoa, inclusive, ter sequelas para o resto da vida. Nós temos escorpião marrom, encontrado em outros estados, né, na Bahia, região centro-oeste, sudeste, sul do Brasil. O escorpião amarelo do norte, que também nós temos aqui no estado de São Paulo, também no sul.
e o escorpião preto da Amazônia, que é encontrado aí em regiões do norte e Mato Grosso. Com o escorpião, praticamente nós podemos fazer algumas coisas também que é feito como, no caso de aranha, né? Que é limpar o local com água e sabão, aplicar uma compressa morna no local, procurar a unidade de saúde o quanto antes, né? E, se possível, identificar por meio de uma foto para que a pessoa saiba qual tipo de animal você foi exposto, ou a pessoa foi exposta, né? Nunca realizar o torniquete, não aplicar nada sobre o local, fezes, álcool, urina, fumo, né? E nem fazer um curativo compressivo. Nunca cortar o local, perfurar e também não fazer a sucção para tentar retirar aquele veneno, né? E também não oferecer nada de bebida para aquela pessoa. Os acidentes com serpentes, por conta da tipologia que a gente fala, né? Ele parece ser um dos mais graves, mas nós temos vários tipos, né? De serpentes, desde uma mais leve, aquela que vai levar a uma gravidade maior. Essas cobras, as serpentes, elas injetam, né, o veneno por meio de uma glândula, né, que é por meio de uma picada, e a pessoa vai apresentar desde uma leve, um leve sintoma, como um edema, até uma rabdomiólise, no caso da insuficiência renal aguda. Então aqui eu trouxe para vocês os principais, como acidente botrópico, né? Trouxe aqui a jararaca e a jararacuçu, que são cobras extremamente perigosas, né? A picada ela apresenta dor, inchaço, manchas arroxeadas, né? Que a gente fala que é aquele edema com a presença de equimose, e também pode levar a sangramentos extensos e a insuficiência renal aguda, né? Por conta da rabdomiólise. O acidente crotálico, por conta da cascavel, uma cobra extremamente venenosa também, sensação de formigamento, dificuldade de manter os olhos abertos, a pessoa ela apresenta uma face miastênica, náusea, e aí ela vai ter uma parte neurológica e muscular também afetada e causando alguns sintomas na urina por conta da filtração glomerular. O acidente laquético, por conta da cobra surucucu, pico de jaca, quadro semelhante ao acidente por jararaca, né? Vai causar dor abdominal, vômitos, a pessoa pode apresentar diarreia e ter alguns agravos na parte cardiológica, né? Ou do sistema cardiovascular, como bradicardia e hipotensão. E aqui, por último, o acidente lapídico com a cobra coral verdadeira, né, que nós podemos citar como uma das cobras mais venenosas. E quando a gente fala de coral, existem inúmeros tipos de coral. A gente não pode nos focar, né, na tipologia que apresenta a cobra, porque nós não temos uma capacitação ou uma vivência com esse tipo de animal. Então, sempre quando há uma picada de cobra, é uma picada grave, né? Ela tem que ser tratada de uma maneira adequada, e a identificação ela vai ser posterior à realização do tratamento em si. Com a picada dessa cobra, geralmente, né, a pessoa ela tem uma visão turva, borrada, ela pode ter uma ptose de pálpebra, né, que é quando a pálpebra cai, pode estar relacionado aí a paralisia de músculos respiratórios, então a pessoa ela apresenta uma apneia, uma parada respiratória, que geralmente ela evolui para o óbito por conta de uma parada cardiorrespiratória. Então aqui eu trouxe as principais, né, identificações de cobra venenosas e não venenosas. Eu acho que é importante nós identificarmos que a cobra venenosa ela tem uma cabeça chata, triangular, diferente da não venenosa, né? E essa cabeça ela é muito bem delimitada. Ela tem uma pupila em forma de fenda, e quando perseguida, ela não foge, ela toma uma atitude de ataque, ela enrola, ela fica em posição para realmente dar o bote, né? E uma das identificações que nós temos
que a cobra venenosa tem, a não venenosa não tem, é a presença da fosseta L'Oreal. Aqui eu trouxe algumas das complicações, intercorrências que esse tipo de animal ele causa no ser humano. Aqui eu trouxe o edema, né, de membros superiores, que isso, as orientações é que mantém esse membro em uma posição mais elevada, tem alguns locais que fazem o enfaixamento, isso tudo vai seguir protocolos institucionais, né? E relembrando da questão das serpentes, dependendo da gravidade, do tamanho, da idade da cobra, ela pode causar aí sérios problemas na parte neuromuscular, inclusive também afetando a parte renal. Diagnóstico e tratamento dos acidentes com animais peçonhentos. Basicamente, a gente precisa tratar o paciente sintomático com soro antiveneno. Todos os pacientes têm direito ao atendimento gratuito pelo SUS, né? E dependendo dos sintomas, podem ser realizados, né, medicamentos para alívio da dor, como compressas também mornas, né, quando a gente fala em atendimento por acidentes com animais peçonhentos envolvendo aranhas. Todos os pacientes precisam ser encaminhados o mais rápido possível para o local hospitalar, que a gente fala que é a rede de urgência, o local que realmente vai ter atendimento para aquele paciente. Por isso que é importante, no suporte básico de vida e primeiros socorros, sempre nós chamamos por ajuda. Se possível, nós entramos em contato com atendimento móvel de urgência 192, 193 e um encaminhamento rápido da vítima para o local que vai receber esse paciente. Uma unidade de pronto atendimento, uma unidade hospitalar que recebem pacientes desse tipo e não esquecer da nossa proteção. Antigamente nós tínhamos aquela lógica que todo acidente com animal peçonhento nós tínhamos que pegar o animal e levar até o local de saúde. Hoje nós já contamos com uma tecnologia presente na mão de quase todos os brasileiros, que é o uso do celular, que é fácil para retirar uma foto. Então, se isso for possível, é muito melhor do que tentar realizar a captura desse animal, porque aí pode ter mais um acidente, né? Então, nunca esquecer da nossa própria proteção. Então, aqui estão as referências utilizadas na aula e agradeço por mais um tema abordado para essa disciplina. Um abraço.